Olá, pessoal, bom dia. Essa noite eu sonhei que eu estava morando numa fazenda bem bonita. Eu sonhei que eu tinha casado com um japonês bem bonito mesmo, um japonês bem bonito, alto, magro, franzinho e bem bonito e milionário, e bem bonito mesmo. Aí eu casava com ele e tinha sogra, tinha sogro também. Aí a minha sogra gostava dele, meu sogro também gostava dele, e ele também gostava dele e eu gostava dele. Aí nós casava, aí passava tempos, anos, aí nós teve um filhinho homem, um japonesinho bem bonitinho. Aí nasceu um japonesinho, já nasceu um japonesinho cesariano, aí o japonesinho já estava com uns 2, 3 anos, já estava no prézinho. Aí ele ia conversar com eu, falar mamãe, aí eu não entendia nada que ele estava falando. Eu falava, meu filho, eu não estou entendendo nada que você está falando, meu filho. Aí a mãe dele falava, ele está falando isso, 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 isso. A avó dele falava para eu, né? Ele está falando assim para a senhora, isso, isso, isso. Aí eu estava bem bonita, meu esposo tinha levado eu no salão, tinha arrumado, pagava para arrumar meu cabelo, meu esposo era bonzinho para eu, ele tinha empresa, ele era empresário, tinha empresa, tinha funcionário. Aí todos os dias que ele vinha da empresa, ele trazia uma joia para eu, ele era tão bonzinho. Aí falava, tô amor, eu trouxe esse anel para você. Aí eu falava, não precisa não, amor, não, é para você. Aí todos os dias que ele vinha da empresa, ele trazia uma joia para ele. O dia trazia um anel, o dia trazia uma pulseira, o dia trazia um colar, tudo de ouro, de esmeralda, porque ele era milionário. A família dele tinha muitas lavouras, plantio, lavouras de café, lavoura de milho, tinha muitas lavouras, tinha boiada. Nossa, e era um casarão tão grande, tão grande, tão grande, que cabia tanta gente. E a mãe dele morava com ele, o pai dele, e era eu e ele e o filho dele, que nós tínhamos arrumado, né? Morava tudo junto. Aí o meu esposo era tão bonzinho e ele era japonês. Só que ele era um japonês novo, um rapaz novo. Ele era um rapaz mais a faixa de uns 25 anos. E ele era sorteiro, ele nunca tinha casado. Aí nós casávamos na igreja, nós casávamos. Aí eu casava de branco e ele casava de terno. Aí nós casávamos no papel passado, assim, na igreja, né? Aí E aí, e tinha empregada, tinha faxineira, tinha cozinheira, e eu não precisava fazer nada. Aí ele falava assim para eu assim, amor, você não precisa fazer nada, porque aqui em casa já tem faxineira, tem cozinheira e tem lavadeira. A lavadeira vai lavar a roupa sua. Aí todos os dias, todos os santos dias, ele trazia para eu uma roupa. Ele falava, tá bom essa roupa? Eu trouxe um presente para você, amor. Tá bom essa roupa aqui? Eu falei, tá. Deus abençoe, amor. Eu chamava de amor. Deus abençoe, amor. Aí ele falava, tá bom. De nada. Aí falou, aí de tarde, amor, cedo, de manhã cedo eu tenho que vou ir para a empresa. Aí de tardezinha eu volto. Aí nós vamos jantar, tomar sopa. Aí depois nós vamos pro quarto. Nós vamos pro quarto assistir um televisorzinho. Aí depois nós vamos fazer o amorzinho, aquele amorzinho que você gosta de fazer com eu. E tá bom, amor. Aí a mãe dele gostava dele, o pai dele gostava dele, a família dele gostava dele, as irmãs dele, os irmãos dele, tudo gostava dele. E ele era um japonês bom para eu, um esposo muito bom. E eu também era boa para ele também. Ele falava assim: Nossa, eu encontrei a pessoa certa agora. Eu nunca mais vou largar de si. Aí eu falava, e eu também, eu nunca mais vou largar de si. Aí nós tínhamos arrumado um filhinho bem bonitinho, japonesinho, bem bonitinho, mas só tinha arrumado só um só. Aí, aí o nosso filho crescia, nós botávamos no prezinho para estudar, aí ele estudava no prezinho, depois ele ia crescendo mais, aí nós botávamos na escola, aí o pai dele levava, o meu esposo levava ele na escola, levava e buscava,
Aí estudando, estudando, aí ia crescendo, aí ele ia formando, né, na escola, aí terminava os estudos, aí quando pensou que não, eu já estava bem velha, já bem velha, aí meu esposo pegava, via que eu já estava bem velha, meu esposo pegava e levava eu para fazer, fazer plástica no rosto. Tá? Vou levar você, amor, para fazer plástica no rosto, para você voltar a ficar nova de novo, porque eu tenho muito dinheiro e meu dinheiro nunca acaba, né? Aí ele levava eu para fazer plástica, aí eu ficava nova para ele de novo, levar você para você ficar bonita para ele de novo, porque eu só quero você, eu não quero outra. É a única mulher que quero é só você. Você é minha esposa e a mãe do meu filho. Então eu não quero, eu não troco você por outra. Só quero você. E foi isso o sonho que eu sonhei essa noite. Aí eu ganhava tudo dele, ganhava até colar de esmeralda, anel de ouro. Todos os dias ele me trazia uma joia para eu. Ele era bonzinho para eu, mas era. Era a coisa mais linda do mundo japonês que eu sonhei. Ele era um príncipe encantado. Aí eu falava para ele assim: Nossa, meu Deus, agora eu encontrei meu príncipe encantado. Aí ele falava assim: Que bom, né, que você encontrou seu príncipe. E eu também encontrei minha princesa. E é isso. E a gente vivia tão feliz, a gente não brigava, e ele era bonzinho para eu era bonzinho para ele. A gente não brigava, não discutia, e era tão bom nós dois, nós brincava, né, um com o outro, nós brincava, né? E foi isso que eu sonhei, o japonês. E ele era tão bom, tão bonito, nossa, ele era alto, maltão, eu gostava de usar aquelas calças social e usar terno e gravata. E ele tinha um cabelo bem preto, bonito, assim. Aí penteava pra cima, passava um gelzinho assim, ficava bem bonitão. Aí ele ia pra empresa, tinha um carrão, uns carrão bonitos, cada carro mais bonito do que o outro. É isso que eu sonhei, pessoal. Brasil, mundo. O sonho que eu sonhei essa noite. Tava morando com o japonês, tinha casado com ele. Japonês bem bonito mesmo. Parece que era o japonês mais bonito do Japão. Eu falei, nossa, parece que você é o japonês mais bonito que eu encontrei no Japão. Só que eu sonhei que não era eu que ia atrás dele. Sonhei que ele que vinha aqui atrás dele. Aí ele encontrava eu aqui em casa. Aqui. Falava, é você que é Madalena? Eu falei, sou eu mesmo. Vem te buscar. Vem te buscar para levar embora com eu. Vai embora com ele e casar com eu. Vai casar com ele, vai ser minha esposa. Eu falei, vou. Eu falei, mas e os meus filhos que eu tenho aqui? Aí ele falou, leva os seus filhos também. A casa lá que eu moro é grande. Cabe seus filhos também. Aí eu arrumava um filho com ele, japonesinho, bem bonitinho. Era a coisa mais linda, parecia com ele, japonesinho. Aí ele chamava a vó dele de vó. Falava vó, vó, só que aí eu não entendia o que ele estava falando. Eu falava outra língua, né? Aí eu falava para minha sogra assim: O que ele tá falando, sogra? Aí a sogra falava: Ele tá falando vó. Falando vó e vô. Aí eu chamava eu de mãe, eu não entendia o que estava falando. O que ele tá falando, sogra? Tá falando mãe, mamãe, mamãe, mamãe. Ah, tá bom. Agora tô entendendo. Aí eu dava o que fazer para aprender a língua deles. Aí depois eu aprendi a língua deles, aí eu falava japonês também. Quando a pessoa que não estava falando japonês também. Da hora foi o sonho que eu sonhei. Aí foi, nossa, que sonho gostoso. Foi se Deus realizasse esse sonho para eu, era tão bom. Eu estava no céu, nas nuvens, meu Deus. Foi isso o sonho que eu sonhei essa noite. Hum. E eu tô rezando para aparecer meu príncipe, que eu quero ir embora. E ele era milionário. 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 Eu também tô parecendo japonesa também, já. Meu olho tá bem miudinho. Eu acho que eu sou japonesa. Aqui em Pouso Alegre, aqui o povo pergunta se eu sou japonesa. Uma vez um rapaz perguntou se eu era japonesa aqui em Pouso Alegre. Falou assim, você é japonesa? Eu falei assim por ele assim, eu tenho sangue de japonesa, mas eu não sou japonesa pura, não. Ele falou, que eu queria encontrar uma japonesinha pra eu. Ele falou, porque você tem um olho bem petitinho? Eu falei, é porque eu tenho sangue de japonesa.
Bisavó era japonesa, né? Ah, então tá certo, né? Por isso que você tem um olho pititinho, miudinho. Falei, é, olhinho pititinho, né? Japonês. E é isso. Olha pra vocês verem, olha, Brasil. Eu tenho um olho bem miudinho. Pititinho, né? Japonesa. Hum.